Rádio 91 apresenta Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. És filho amado, vocacionado ao pastoreio, foste chamado. Naquele que me fortalece, cumprimento você, rádio ouvinte, desse nosso programa. E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz a quem por nós nascido dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Naquele que me fortalece. Meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, você, caro ouvinte, nós estamos celebrando, a partir do domingo, o 29º domingo do tempo comum. E gostaria de meditar com vocês o Evangelho que é proclamado no domingo. O Evangelho segundo Mateus, o capítulo 22, versículo de 15 a 21, nos relata São Mateus. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra e então mandaram seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe então a moeda, e Jesus disse: E de quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: de César. Então Jesus lhes disse: Dai a César o que é de César, e a Deus e o que é de Deus. Esta é a palavra da nossa salvação. Meu irmão e minha irmã, gostaria de fazer uma breve reflexão do Evangelho deste domingo. Qual é o contexto do Evangelho? Jesus se encontra em Jerusalém. A tensão entre Jesus e os seus opositores está no auge. Os opositores de Jesus estão tentando encontrar qualquer situação para comprometê-lo, armando para Nosso Senhor verdadeiras armadilhas, a fim de colocá-lo em contradição e encontrar então um motivo para apresentar uma acusação contra ele e condená-lo à morte. A questão aqui se trata do imposto a César. Os judeus odiavam pagar o imposto ao Império Romano porque consideravam que era uma grande opressão e também significava reconhecer o poder do Império Romano, que era opressor. Então, os fariseus mandam alguns dos seus discípulos e alguns também que são partidários de Herodes para perguntar a Jesus sobre os impostos, se é lícito ou não pagar o imposto a César. Jesus viu a maldade deles, percebeu que eles lhe preparavam uma armadilha e dá essa resposta lapidar. Quando pega a moeda em suas mãos, ele diz: de quem é a figura? E eles respondem: de César. Portanto, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Com esta resposta, Jesus mostra que o homem não pode, nem deve
se eximir das suas obrigações com o Estado. Neste sentido, o cristão deve ser um cidadão exemplar e deve pagar seus impostos para contribuir com o bem comum. A isso chama-se dar a César o que é de César. No entanto, o mais importante é que o homem reconheça a Deus como seu único Senhor. As moedas romanas têm imagem de César, então que sejam dadas a César. O homem é imagem de Deus. Portanto, César não pode assumir o lugar de Deus. A Deus, portanto, o que é de Deus, o homem em sua vida. O homem pertence somente a Deus e, portanto, a ele deve entregar-se confiantemente e reconhecê-lo como seu único Senhor. No episódio relatado por São Lucas, Jesus vai muito além da questão que lhe puseram. Ou nesse episódio relatado por São Mateus, ele se recusa a entrar num debate de caráter político, se deve ou não pagar os impostos, mas coloca a questão em um nível mais profundo e mais exigente. A questão torna-se um apelo para que o homem reconheça Deus como seu Senhor e realize sua vocação fundamental para lhe entregar todo o seu ser. O homem pertence a Deus e deve entregar toda a sua existência nas mãos do Senhor. Todo o resto, portanto, deve ser relativizado, inclusive a sua submissão ao poder político. E o poder político não pode comportar-se como se fosse uma divindade e querer exigir do cidadão aquilo que não lhe compete. E muitas vezes o Estado tem essa tentação de ir além das suas prerrogativas e colocar-se no lugar de Deus e agir como se fosse um Deus. Um exemplo é a DPF 442, em que o Estado quer arvorar-se o direito de dizer quem deve nascer ou quem deve morrer. O Evangelho, portanto, nos ensina que o cristão, sem deixar de contribuir com o desenvolvimento da sua sociedade, de sua comunidade, e de cumprir suas obrigações com o Estado no qual se encontra inserido, ele pertence a Deus. E a Deus deve entregar completamente a sua existência. Não somente o cristão, mas todo ser humano, porque todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Portanto, deve cumprir suas obrigações com o Estado, mas não deve tributar ao Estado aquilo que só compete a Deus, a adoração e o louvor. O poder político não pode ultrapassar os seus limites e assumir, portanto, um papel que só compete a Deus. Também neste domingo, a primeira leitura que será lida em nossas igrejas do profeta Isaías, o capítulo 45, 1-4, e depois versículo 6, nos mostra que Deus pode utilizar de instrumentos humanos para realizar o seu projeto e para libertar o seu povo dos grilhões da Babilônia. Deus usa de um rei estrangeiro, o rei Ciro, um rei pagão dos persas, e através desse rei estrangeiro realiza o seu plano de salvação. Portanto, Deus age livremente e pode usar de um instrumento estrangeiro para levar a cabo o seu plano de salvação. E a segunda leitura da carta de São Paulo, a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo 1, versículo de 1-5. São Paulo recebe notícias animadoras das comunidades dos Tessalonicenses e os elogia. Os elogia pelo progresso que eles fizeram na fé, na esperança e na caridade, tornando-se um exemplo de uma comunidade cristã que colocou Deus no seu centro e que, apesar das dificuldades, se comprometeu de forma corajosa com os valores do Evangelho. Assim, meu irmão, minha irmã, ouvindo a palavra de Deus e meditando-a em nossas liturgias neste domingo, que se aproxima, o 29º do tempo comum, tributemos a Deus toda a honra, glória e louvor. Guardemos a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo seus prodígios.
Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pois Deus é grande e muito digno de louvor, porque nada são os deuses dos pagãos. Foi o Senhor e nosso Deus quem fez os céus. Diante dele vão a glória e a majestade. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Gostaria de partilhar com você uma breve reflexão sobre a exortação apostólica do Papa Francisco, Laudate Deum. Esta exortação apostólica foi publicada no dia 4 de outubro, na festa de São Francisco. E, com essa sua exortação apostólica, o Papa deu continuidade a uma reflexão que ele já fez na sua encíclica Laudato Si, e também uma atualização de sua mensagem. Com a sua nova exortação apostólica, o Papa Francisco chama a atenção sobre as mudanças climáticas e seus impactos na vida das pessoas e no meio ambiente. E em tom profético, o Papa nos alerta sobre os riscos que nós corremos. A vida na Terra está ameaçada se não mudarmos de direção. A mudança climática não se trata de uma questão secundária ideológica, mas de um drama que nos prejudica a todos. O Papa mostra que as alterações climáticas são um problema social e global que afeta a dignidade da vida humana, e os seus efeitos recaem sobretudo sobre as populações mais vulneráveis, tanto em nível nacional quanto em nível mundial. E as evidências do aquecimento global são cada vez mais visíveis. Negar sua existência é inadequado, porque nós estamos testemunhando uma aceleração significativa do aquecimento. Nos fala o Papa que, infelizmente, a questão climática não é propriamente uma questão que interessa às grandes potências econômicas. Estão mais preocupadas em obter o maior lucro, ao menor custo e no mais curto espaço de tempo possível. Também o Papa nos mostra que, na origem da questão das mudanças climáticas, se encontra a interferência do ser humano. Com a Revolução Industrial, nós poluímos muito a natureza. E com isso aumentaram os efeitos estufa sobre o nosso planeta. E com a tecnociência, nós nos tornamos poderosos e altamente perigosos. E somos capazes de colocar em perigo a vida de muitos seres humanos e a nossa própria sobrevivência. Por isso se faz necessário uma visão ampla para abordar essa questão climática, em que nós devemos considerar o progresso, mas não apenas na sua perspectiva econômica, mas também analisar os efeitos negativos da intervenção humana sobre a natureza. A crise climática ultrapassa uma abordagem meramente ecológica, porque envolve uma compreensão transversal, que seja capaz de lançar luzes para resolver os problemas ambientais e proteger também os direitos humanos fundamentais. Como também exige o cultivo de uma espiritualidade que nos faça perceber que nós estamos todos interligados e que não se pode compreender nem sustentar a vida humana sem as outras criaturas. De fato, nós e todos os seres do universo, sendo criados pelo mesmo Pai, estamos unidos por laços invisíveis e formamos uma grande família universal, uma comunhão sublime que nos impele a um respeito sagrado, amoroso e humilde. Considerando o problema ambiental à luz da fé, o Papa Francisco destaca a importância da relação entre Deus, a humanidade e a natureza. Não podemos perder de vista que Deus é o dono de toda a terra, nós somos seus hóspedes. O ser humano não pode pretender tomar o lugar de Deus, pois quando isso ocorre, o ser humano se torna o pior perigo para si mesmo. Por isso é importante destacar
a humildade e o respeito pelo criado e pela criação. O criado é um organismo vivo, em que tudo está interligado e nos remete ao Criador. E é por isso que o Papa critica o paradigma tecnocrático, que coloca a tecnologia e a economia acima do meio ambiente e da dignidade da pessoa humana. E nos adverte que esse paradigma nos aliena da natureza e nos isola, pensando que nós não dependemos desse organismo no qual nós estamos inseridos. Jamais podemos perder de vista que a vida humana está intrinsecamente ligada a todas as criaturas. E essa percepção nos leva a um respeito pelo sagrado e por toda a criação. As criaturas humanas não são meramente objetos, mas elas estão envolvidas pela presença luminosa do ressuscitado e nos aponta para o Criador. A superação da crise climática requer o cultivo de uma espiritualidade. Por isso a questão climática não é meramente uma questão de ecologia. Uma espiritualidade de comunhão e reconciliação com o mundo que nos alberga, bem como uma mudança de mentalidade, para adotarmos, ao lado de decisões políticas, uma cultura do cuidado com o meio ambiente, um estilo de vida mais austero. As mudanças climáticas têm origem na interferência do homem sobre a natureza e elas estão ameaçando a vida de todos nós. Não é questão ideológica, basta perceber o que está ocorrendo agora, lá com aquele grande rio no Amazonas, o Rio Negro, está seco. Isso deve nos preocupar, porque mostra que o desmatamento, a depredação do meio ambiente, a nossa ganância, coloca em risco a nossa vida. Enfim, a exortação apostólica do Papa Francisco, Laudate Deum, conclui destacando a importância de agir de forma decisiva para evitar o agravamento das mudanças climáticas e também as consequências devastadoras sobre o nosso meio ambiente, e estimula os líderes do nosso planeta a considerarem o bem comum futuro das gerações que vão nos suceder e que têm direito de receber um mundo melhor, para que também as futuras gerações nele possam viver e tirar o seu sustento. Não temos o direito de destruir a vida. Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Naquele que me fortalece. Assim concluímos esse nosso programa com esta oração, que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre a alegria de viver, dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido, libertai-me quando estiver oprimido, sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação, que não falhe jamais minha fé em vós, no meio da tempestade, quando tudo parece perdido. Minha fé esteja sempre ligada a vós. Senhor, meu coração confia em vós, porque sois fiel a mim e em todos os momentos. Amém. Eu sou o pão que dá vida, o pão para um mundo novo, que nutre, alimenta e sacia o caminhar do meu povo. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. A Rádio 91 apresentou Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.